Pessoal, e o Botafogo que agora encaminha nova contratação aí, hein? Botafogo que tá chegando aí, né? Com muitas contratações para 2025. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre essas contratações do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final. Barroso. O Botafogo já anunciou hoje o Nathan Fernandes, né, ex-Grêmio, e agora está encaminhado para a contratação do Santi Rodrigues, 25 anos, está lá em Nova York, no New York City, e vai assinar com o Botafogo até 2028. Agora, depois do não do Bitelo, depois de algumas tentativas frustradas do Textor, acho que ele encontra, efetivamente assinando esse contrato do Santi Rodrigues, o substituto pro Almada, né? Ponta que bem para dentro, as características são parecidas. E observação do scout do Botafogo. Não são jogadores que estão no radar dos grandes predadores de mercado. O Botafogo é um clube com um scout muito competente, comandado pelo Alessandro Brito, né, quase o diretor de futebol do Botafogo nessa remodelação. Não são os reforços que chacoalham estrutura, mas o Botafogo já mostrou que ele é muito bom para identificar bons reforços, sem precisar que a estrutura seja chacoalhada. Então, eu confio no trabalho de recrutamento do Botafogo. Precisa de mais quantas contratações? O Pascoal, quando fala em reestruturação, assim, perder o Luiz Henrique e o Almada do time titular, mas perdeu muitos jogadores de banco, né? A recomposição do elenco, eu acho que é uma recomposição que precisa ser bem robusta, né? Porque perdeu praticamente todo o banco de reservas. Né? Você falou aqui no último programa... Só meninos, basicamente meninos. Quando foi mudar o time no Clássico, olhou para o banco e só tinha garoto. O mais experiente era o Patrick de Paulo. Então o Patrick de Paulo está se recuperando para o futebol, e isso é muito importante, é muito bom. Tem um menino ponta ali que joga pela direita. O Lobato. É bom jogador. Então, você tendo essas opções, né? Claro que o Santi não é o Thiago Almada, né? Vamos falar logo o português, claro. Mas pode ser, né? Um jogador de 25 anos. Não? O Almada é de outro patamar, como diz aquele jogador do Flamengo. Não estou comparando individualmente, mas eu digo pro coletivo. O Almada é de outro patamar. O time do Botafogo precisa potencializar o Savarino. O Savarino parou de jogar, porque não tem quem o potencialize. Se você sacrificar o Savarino para jogar pelo lado do campo, como ele jogou no Atlético, você não terá o Savarino. Mas para ter o Savarino, você precisa de alguém para potencializá-lo, para trocar de posição, fluir pela ponta, entrar e tal. E esse era o Thiago Almada. O Thiago Almada é um jogador de seleção da Argentina. Eu estava vendo tá na moda o negócio de corte na internet, né? Tá vendo um corte do Rafael, ex-lateral do Botafogo? Sim. No podcast do meu amigo Getúlio Vargas, grande GV, um beijo para ele. E o Rafael estava jogando o Botafogo até, né? O Rafael falou assim, o Almada é superestimado. O bom era o Savarino. Segundo o Rafael, o Almada... Ele deu muitas declarações polêmicas nesse... E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Quem é melhor, Almada ou Savarino? Deixa aqui nos comentários, vamos levantar essa polêmicazinha aqui nos comentários. Quem é melhor, Almada ou Savarino, na sua opinião? E conforme a nova contratação do Botafogo, o que é que vocês acham? É de boa valia para o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, vamos dar continuidade aqui. Mas antes, comenta aqui embaixo, hein? Almada ou Savarino? Podcast, beijo pro GV. Savarino que é um cara que precisa de alguém para potencializar, porque ele é de fato muito bom jogador, mas eu não sei se sendo o único meia de articulação da equipe, se você explora da melhor forma. E o Santi Rodrigues é um cara que pode contribuir nesse caminho. Ô Capita, a gente fica muito com a sensação de que essa reformulação tá demorando, né? Mas assim, o nosso filho da Gávea aqui no meu ouvido agora falou assim, o Botafogo já tem 8 contratações. E aí eu peguei a lista, porque a gente fica muito nessa expectativa de ver a remontada. Mas as peças estão chegando. O Nathan Fernandes, que foi anunciado, é o atacante. Juan Cruz, também atacante, chegou, veio do Ludogorets. O David Ricardo, zagueiro, que veio do Ceará, novinho, 22 anos. Arthur machucou, mas chegou. O Wendel veio do Zenit, encaminhou assim. Esse é bom jogador, esse aí o Wendel ainda não veio. Ele virá. Léo Link, Cauã Lindes, Jair e o Jefinho. Então, assim, existe um processo de reformulação e de remontagem desse elenco. É que a gente fica na expectativa de saber se vai dar tão certo como o anterior, né? Mas existe um processo em andamento. Sim, mas é como o Zupac falou, né? É a confiança no departamento de scout do clube. O Botafogo trouxe jogadores, por exemplo, ano passado, que talvez pouca gente conhecia, e tinha também uma interrogação o que produziriam, e os caras deram muito certo. Eu acho que é isso. Eu acho que o Botafogo confia no scout, eu acho que tem esse trabalho, a gente tem que respeitar, porque é algo que vem dando muito certo.
Desejar sorte ao Caçapa também, que chega ao Botafogo, né? Como interino, né? Como interino, assim, mas a gente falou muito do Felipe, seria muito bom se esse interino desse certo e aí as coisas fossem se protelando e o Caçapa tivesse um pouco mais de oportunidade. Porque é um cara, assim, tem um currículo também como treinador fora do país, que quando esteve no Botafogo no período, ele conseguiu entregar o que se esperava dele, né? Ele cobriu uma lacuna e o Botafogo conseguiu pontos importantes quando ele estava exercendo a função de treinador. Então é isso. Sorte ao Caçapa, um abraço, irmão. Você é muito competente. O Caçapa é um cara muito correto, que vem como interino, auxiliar permanente do clube, mas que talvez pode ser que com o trabalho sendo estabelecido ali, não sei, né? A gente não é o Textor, mas pode ser que ande um pouco mais, que ele consiga em alguns jogos mostrar o trabalho e talvez em algum momento também ser efetivado. Acho que não é o princípio básico do Botafogo. Não é a intenção Eu acho que inicial, isso, é mantê-lo como auxiliar permanente, que será muito importante para o Botafogo, e trazer um treinador com um pouco mais de renome. Mas assim, a gente deseja sorte ao Caçapa porque ele merece. Só o fato de segurar o Caçapa ali como alguém permanente, eu já acho positivo. A gente tem um pouquinho de tempo. Pois é, pessoal. E aí, o que é que vocês acham aí, né? O que é que vocês acham desse novo nome aí, o Santiago Rodrigues no time do Botafogo, né? Tá deixando aí os rivais aí com medo, hein? O Botafogo que tem aí um baita dinheiro para fazer investimentos, né? Já que o Textor foi desafiado aí, né? Novamente, Brasileiro e Libertadores. O Textor foi desafiado aí, alguns dirigentes aí já estão começando a falar besteira. Então o Textor tá sim investindo, vai investir pesado aí no elenco agora para 2025, até o final da janela, tá? Tem aí também o Nicola trazendo informações de novo valor aí, tá? Para investimento milionário, quase mais de R$500 bilhão aí de investimento no time do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Nicola falou. Hora de falar sobre o Botafogo, perto de gastar R$500 milhões com reforços apenas em 2025. Santiago Rodrigues é a mais nova contratação, o acordo foi fechado nas últimas horas. Atacante uruguaio que pertencia ao New York City foi comprado por $17 milhões ou R$97 milhões. Apesar do número gigante, ele não é o reforço mais caro do Botafogo para 2025 antes. John Textor já havia fechado com o Wendel, volante que pertence ao Zenit, num negócio de 125 milhões de euros, 125 milhões de reais. O Wendel chega para o Botafogo na metade do ano. Só para completar a lista dos atletas, foram 8 reforços que totalizam 472 milhões de reais. Já falei dos 125 milhões do Wendel, dos 97 milhões sempre em real do Santiago Rodrigues, tem 76 milhões de reais do Jair, zagueiro que veio do Santos, 62 milhões de reais do atacante Arthur, que veio do Zenit, mais 48 milhões de reais por Juan Cruz, atacante que veio do Ludogorets, 42 milhões de reais fixos, tem também um valor em bônus por Nathan Fernandes do Grêmio, mais 11 milhões de reais por Léo Link, goleiro que pertencia ao Atlético Paranaense, e Davi Ricardo, zagueiro comprado do Ceará, por outros 11 milhões de reais. O Botafogo gastou uma fortuna. Você acha que o time melhorou ou piorou na comparação com o ano passado? Já deixa o espaço para comentários para opinar, beleza? Um atacante fechado e outro avançando por empréstimo. O Botafogo vai ganhando corpo, agora falta o comandante. Nathan Fernandes é o novo atacante do Glorioso e Jesus Medina avança nas conversas também. O atacante paraguaio, que pertence ao Spartak Moscou, negocia o empréstimo com opção de compra e a princípio chega como uma peça para brigar por posição. As condições são parecidas com as de Arthur, que assinou recentemente também definitivo. Ponta atua pela direita, mas trabalha na armação também. Perdeu espaço no clube russo que briga pelo título, apesar de ser uma peça que atua com frequência na equipe. Apenas deixou de ser o titular, como havia sido na última temporada. Nessa atual foram 5 jogos entre os 11 iniciais no Campeonato Nacional, mas também, sempre quando foi titular nas Copas, marcou gols. Como eu falei, Jesus chega como uma peça no status do Arthur, um bom jogador que perdeu espaço nessa atual temporada. Antes de atuar pelo Spartak, havia brilhado no CSKA, onde
onde ele era um dos protagonistas da equipe e até chegou a ter mais de uma participação em gols a cada 2 jogos. Foram 15 em 24 como titular na temporada de 2022. Na MLS, Jesus já tinha ido bem no New York City, uma excelente aposta do Glorioso na janela, ainda mais por empréstimo. Natan é um outro bom negócio que ainda não engrenou no Grêmio. O Novos Ares pode decolar no Botafogo, sempre foi considerado uma joia por lá. Ainda mais em um time qualificado, ele pode se reencontrar. A equipe, portanto, começa a ganhar corpo e opções em todas as posições. A questão é, agora precisa do técnico para encaixar todo mundo nesse time, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí dessas novas contratações que está chegando no time do Botafogo, hein? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a dizer aí sobre essas novas contratações do time do Botafogo? O Botafogo que é conhecido por ter um scout espetacular para trazer contratações aí a quais os caras não conhecem, ninguém conhece e se destacam aí no time do Botafogo. Isso aí aconteceu com alguns jogadores que fizeram história aí o ano passado no time do Botafogo, né? Inclusive o próprio Almada. Ninguém conhecia praticamente quem era o Almada, os caras não estavam nem aí pro Almada e o Texto trouxe o Almada e o Almada tá aí estourado, né? Fez aí um campeonato extraordinário. E tem aqui o Texto, né, deixando a mídia enlouquecida, falando que esses campeonatozinhos aí como essa Supercopa do Brasil, esse outro campeonato que vai ter aí o Campeonato da Libertadores com o campeão da Copa Sul-Americana também não serve de nada, né? O Texto escolhendo o campeonato que vai competir e deixando a mídia enlouquecida. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia está falando. O John Textor, dono do departamento de futebol do Botafogo, ele entende que a primeira parte da temporada, e leia-se campeonato estadual, e no caso do Botafogo deste ano, porque ganhou 2 títulos no ano passado, também engloba Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o dono do departamento de futebol do Botafogo entende que isso é algo secundário. Ele falou sobre isso, tá? Ele disse isso depois da derrota do Botafogo para o Flamengo na decisão lá, na disputa da Supercopa do Brasil em Belém. Ele, no dia seguinte, ou na terça, se eu não me engano, o jogo foi no domingo, acho que na terça, ele falou que, de fato, ele não está preocupado com a Supercopa, não está preocupado com as competições do primeiro semestre, ele está preocupado com Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Pois é, pessoal, o Texto, ele sempre, né, chama atenção aí no que ele fala. E outra, eu vi alguns comentários nesse próprio vídeo aqui, os caras falando, o time é dele, ele escolhe o campeonato que ele quer. E realmente, né, Supercopa, caiu uma graninha boa, mas assim, era 12 milhões, né, não era aquele campeonato todo. Tem esse outro, né, campeonato que vai ter agora, é um jogo só, né, entre o campeonato da Libertadores contra o campeão da Copa do Sul-Americana. Do Botafogo também não está muito interessado, o Texto não está interessado. O Texto está interessado nos principais campeonatos do ano, né? Tanto que ele não está interessado nem no campeonato carioca. Está assim, interessado, lógico, em se manter no campeonato carioca, porque o ano que vem, né, não ser rebaixado, o ano que vem ganha mais uma gorjeta ali, né, do campeonato carioca, que na minha visão é o pior campeonato do mundo, não deveria nem existir. Os caras eram para não aceitar essas granas que vêm e mandar só os times reserva mesmo e pronto. Mas infelizmente não pode, é questão contratuais e tudo, com a emissora tudo, né? Os caras, não tem que jogar campeonato, cara, mas é contrato com a emissora e tudo, então tem que jogar assim o time titular. Mas o Texto está interessado no Campeonato Brasileiro, Campeonato da Copa do Brasil e Libertadores, tanto que ele descartou até o Super Mundial de Clubes, tá? Então o Botafogo vai dar uma passeada lá no Super Mundial de Clubes, porque a gente sabe, né? Nenhum sul-americano é capaz de chegar em uma final, né? Lógico que durante esses times europeus agora ficou mais difícil ainda. Quando tinha só um time europeu já era difícil, imagina agora vários times europeus. Então o Texto sabe, então vai atrás dos principais campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Então o time é dele, ele escolhe quem ele quer. Mas e aí, o que vocês fariam no lugar do Texto? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião e conforme aí ao novo contratado do time do Botafogo, né? O que é que você acha aí do Santiago Rodrigues? Vem aí do New York City, vem aí do campeonato aí dos Estados Unidos para jogar aqui no Brasil. O jogador, né, que tem aí 25 anos, é uruguaio, né? Jogou 40 jogos, todos titulares, né? Fez 16 gols e 6 assistências nesses 40 jogos.
tá? O que vocês acharam aí dessa porcentagem do jogador? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!